Veja no ICL Notícias, segunda edição. Bolsonaristas ocupam Congresso e paralisam os trabalhos na Câmara e no Senado. Eles fazem o que a ditadura sempre fez: suspender o parlamento, violar a Constituição. É o novo golpe da extrema-direita. Esse pacote de paz que nós queremos propor. Parlamentares forçam Alcolumbre e Mota a pautar anistia e impeachment de Alexandre de Moraes. O presidente Hugo Mota se ausentar do país, eu irei pautar a anistia. Os bastidores da prisão de Jair, o incômodo de ministros do STF e o piti do advogado de Bolsonaro ao ver post de Flávio. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. Boa tarde para você que nos ouve pela web rádio São João, diretamente de Quixadá, no Ceará, e também na Rádio Cultural, na região de Torres, no Rio Grande do Sul. Nessa terça-feira, dia 5 de agosto de 2025, estamos a posto, já que Juliano Medeiros ao meu lado, também Chico Sá. Meninos, boa tarde. Boa tarde, Gabi. Professor Juliano. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, audiência. Boa tarde, Heloísa Vilela, que está lá em Brasília acompanhando toda essa história com Elô hoje. É sempre melhor. Imagens que, olha, Elô, eu não sei se eu dou risada, se eu respiro fundo, enfim, tá difícil ainda de digerir o que está acontecendo. Boa tarde para você. Boa tarde, Gabi, Juliano, Chico. Pois é, são imagens que, por vezes, provocam na gente a vontade literária de descrevê-las da maneira mais poética possível. Claro que vai aqui muita ironia, mas que tem um significado político muito negativo, muito perigoso, que não se pode permitir que isso continue. Mas a gente vai detalhar já o que anda acontecendo aqui no Congresso Nacional. Vamos nessa, Elô. Agora há pouco a gente recebeu uma nota do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A nossa equipe está separando para a gente colocar aqui na tela. Mas isso porque a extrema-direita passou o dia inteiro em protesto lá no Congresso contra essa prisão domiciliar do Bolsonaro. Então, os parlamentares ocuparam a mesa da Câmara para tentar obstruir os trabalhos e pedir que a anistia seja colocada em pauta também. A gente tem, não só na Câmara, no Senado foi a mesma coisa, na mesma linha, um grupo de parlamentares ali da oposição ocupando a mesa diretora da casa, do plenário, para pressionar o presidente Davi Alcolumbre. Por isso mesmo que a gente tem o posicionamento dele. Quando a gente estiver com ele pronto, a gente já coloca aqui na tela e eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Mas todos estavam, a gente vai ver essas imagens, com esparadrapos ali, simulando mordaça, né, gente, na boca, para alegar a censura do ministro Alexandre de Moraes. E o vice-presidente da Câmara, veja só a audácia, até difícil de classificar, mas ele disse que o vice-presidente, só para aqui identificá-lo, né, o deputado Altineu Cortes, do PL, foi ele que ameaçou colocar o projeto da anistia em pauta quando o presidente da casa, Hugo Mota, estiver ausente. Esse rapaz ele é enroladíssimo com casos de corrupção na justiça, sabe? Aí se arvora assim de um moralista com esse papinho de aproveitar a ausência do Hugo Mota. O Hugo Mota já é uma ausência, né? Ele estando ou não estando, tanto faz. Porque num dia como hoje, era para ele já ter falado, né? Eu não estou querendo que ele seja um Ulisses Guimarães, porque ele jamais vai ter essa altura de homem, né? Esse tamanho moral. Mas poxa, uma nota que seja, já que não tem coragem de enfrentar essas almas cebosas do golpismo. Agora, só para trazer um pouco do tom dessas almas cebosas do golpismo, Chico, como você disse, para na sequência passar para Elô Vilela, vamos trazer a fala do Altineu Cortes. Boa. Vamos lá. Diante dos fatos que se apresentam, eu quero registrar aqui, já comuniquei ao presidente Hugo Mota, que no primeiro momento que eu exercer a presidência plena da Câmara dos Deputados, ou seja, que o presidente Hugo Mota se ausentar do país, eu irei pautar a anistia.
está também o impeachment do Alexandre de Moraes, né? Eu vou passar para você comentar essa fala. Essa a gente só pode definir uma palavra só, bravata, não passa de bravata. Eu fui procurar o pessoal que assessora juridicamente o Congresso e eles me disseram que realmente existe um artigo, o artigo 18 do Regimento Interno, que diz que se o presidente da Câmara ficar 48 horas fora, automaticamente o primeiro vice-presidente assume, porém, também me foi dito com toda tranquilidade, com todas as letras, que o Hugo Motta ou qualquer presidente pode despachar à distância, remotamente, e pode, portanto, desfazer qualquer pauta que o vice decidir colocar em votação sem uma anuência prévia, porque isso é um processo, existe reunião do Colégio de Líderes, onde se estabelece a pauta, não é tanta bagunça assim como ele está querendo parecer, depender de uma pessoa só, vou lá e boto para votar porque eu sou muito macho, né? Não é assim. Então, me foi dito isso, que o Hugo Motta, mesmo não estando aqui, ele pode desfazer qualquer tentativa nesse sentido. E a gente sabe que já tem tempo que a pauta da anistia não tem chance aqui no Congresso Nacional. Então, agora ficou faltando, acho que, Gabi, você tem toda a razão, ficou faltando uma palavra, acho que foi o Chico que falou, né? Ficou faltando uma palavra do próprio Hugo Motta, que está em Patos, lá na cidade onde o pai dele é prefeito, no estado dele, e de lá ia para o Ceará. Ele está com o ministro da Saúde numa pauta, então, por isso que ele não está aqui. Agora, segundo disse hoje em coletiva de imprensa o líder do PT, Lindbergh Faria, ele conversou com o Hugo Motta e o Hugo Motta disse a ele que cancelou essa outra parte da viagem que iria para o Ceará e está a caminho de Brasília para retomar os trabalhos. Então, ele não falou nada, mas diz que está voltando. E é como disse o Lindbergh, né? É hora dele voltar e botar ordem nessa casa aqui, porque tomaram o lugar dele na marra. E a cena no Senado foi ainda mais ousada e absurda, porque foi um deputado que se sentou no lugar de um senador. Claro que o Magno Malta, que é senador, também estava lá e tomou o assento da presidência do Alcolumbre. Mas o Coronel Zucco, que é líder aqui dessa turma raivosa na Câmara, ficou atrás do senador Cajuru. Assim que o Cajuru levantou, ele foi lá e, como me disse uma pessoa aqui, Zucco sentou no lugar dele. Um deputado tomando o lugar de um senador, ou seja, tem muita coisa aí que pode ficar ruim para esse pessoal. Elô, eu tenho aqui em mãos a nota oficial da presidência do Senado Federal, portanto, o que diz o Davi Alcolumbre, o presidente da casa. Ele fez uma nota à imprensa que a gente destaca aqui na tela, dizendo que o parlamento tem obrigações com o país na apreciação de matérias essenciais ao povo brasileiro e a ocupação das mesas diretoras, inviabilizando o seu funcionamento, constitui exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos. E aí ele faz um chamado à serenidade e ao espírito de cooperação, porque precisamos retomar os trabalhos com respeito, civilidade e diálogo para que o Congresso siga cumprindo a sua missão em favor do Brasil e da nossa população. E aí, para fechar, ele diz que vai fazer também, Juliana, uma reunião de líderes para que se prevaleça o bom senso. É difícil falar em bom senso diante de um contexto desse, mas é o que diz a nota aqui do Davi Alcolumbre. Pois né? é. São tantas camadas, né, pessoal, o que está acontecendo hoje, porque primeiro o desprezo completo do bolsonarismo pela democracia, pelos espaços democráticos. Aliás, a repetição do ato de sentar-se à cadeira dos presidentes da Câmara e do Senado remete exatamente ao 8 de janeiro. Total. Que quando aqueles arruaceiros golpistas invadiram o Congresso Nacional, também sentaram às mesas do presidente da Câmara e do Senado, como quem diz, agora é a gente que manda. E esses sujeitos hoje estão reproduzindo o mesmo comportamento, né? O segundo aspecto que é isso que o Chico mencionou aqui, a Elô, que é a ausência do presidente da Câmara, né? Amanhã ele vai estar aí.
todo de peito estufado, falando grosso, como bom menino mimado que é, quando tem algum fato que o contraria, ele volta, fala grosso. Fez isso várias vezes já, nesses 6 meses como presidente da Câmara. Quero ver ele fazer isso amanhã, porque tem sido leniente com o bolsonarismo, não coloca anistia para votar, é verdade, mas ao mesmo tempo está o tempo todo concedendo, como fez recentemente no caso do Alexandre Ramagem, quando votou na calada da noite, né, a retirada do Ramagem do processo que corria contra ele no processo do golpe. Né? Então, é um sujeito que é frouxo com o golpismo, é frouxo com o bolsonarismo. Vamos ver se amanhã, voltando, vai ser frouxo ou se vai falar grosso, como costuma falar quando é pro Glauber Braga, quando é pro Janones. Com esse ele gosta de falar grosso. Vamos ver se vai falar grosso amanhã com o Zucco, com os Sóstenes, com os golpistas que estão fazendo arruaça mais uma vez na Câmara e no Senado, né? Eu acho também que tem uma outra coisa ali que é muito típica do comportamento desse pessoal. Da mesma maneira que os bolsonaristas estão tentando esticar cada vez mais a corda com a Justiça, com o Supremo Tribunal Federal, eles estão fazendo isso também com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. E isso pode ser o fim da linha para eles, porque eles estão desautorizando o Hugo Mota. Eles estão questionando a autoridade do Hugo Mota e a autoridade do Davi Alcolumbre ao tomarem essa atitude drástica, que eu acho que é muito um reflexo do desespero. Eu estava falando com uma deputada hoje aqui que falou para mim, isso é mesmo, é o último esperneio, né? Parece ser isso. E eu acho que a gente tem que fazer uma diferença entre ações que acontecem no curso do processo democrático e o que eles estão fazendo, porque é legítimo você obstruir os trabalhos numa discussão acalorada, é legítimo, já aconteceu com várias vertentes políticas aqui ao longo dos anos. Mas você interrompe os trabalhos quando eles estão em andamento. Você não ocupa as casas para impedir que os trabalhos aconteçam. Isso é inédito pelo que eu conversei hoje com pessoas tanto de uma casa como da outra. Então isso vai precisar de resposta. Tem deputados aqui, como o Tarcísio Mota, do PSOL, que disse: eu espero que cada um desses seja alvo de medidas na comissão de ética, porque o que eles estão fazendo não pode virar rotina. Agora, para deixar a coisa um pouco mais leve, também ouvi um comentário muito interessante, dizendo que é com um pouco de atraso, talvez uns 5 anos de atraso, que os bolsonaristas estão finalmente usando máscara e ficando em casa, né? Olha só. Totalmente. Como boa, disse a nossa tarja ontem, do nosso genial editor, o Ricardo Gouveia, que até viralizou, né? O Ricardo antecipou o que virou meme hoje só. Pois é, aí eu quero também trazer outras falas aqui, né, Elo, que você também gravou e acompanhou ao longo desse dia no Congresso. Só reforçar aqui que o Alexandre de Moraes antecipou esse aceno aos presidentes da Câmara e do Senado lá naquele discurso do retorno do Judiciário do Supremo Tribunal Federal na sexta-feira, né, de que o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, e o do Senado também, Davi Alcolumbre, estavam sendo alvos desses bolsonaristas e também dos golpistas. Falando nisso, teve uma coletiva de imprensa, a gente trouxe imagens agora há pouco, o Flávio Bolsonaro também falou em frente ao Congresso, e olha só, ele propôs um pacote de paz, que ironia, né, um contrassenso, porque esse pacote de paz, o que ele propõe? Ele propõe o que inclui impeachment do Alexandre de Moraes. Nossa. E também o projeto da anistia. Então vamos ouvir essa fala e a gente volta a conversar. Vamos lá. A primeira, dito de várias outras coisas, a primeira medida desse pacote de paz que nós queremos propor para que o Brasil volte a olhar para frente e quebre os seus retrovisores é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos representar a mais alta corte desse país e puxando os demais ministros, o Procurador-Geral da República e várias outras pessoas para um problema que não é delas. Um problema que ele próprio criou e que ele deveria ter resolvido já há muito tempo, bastava agir dentro da lei. A segunda medida é a anistia. Como eu falei, que não tem mais condições de nós não apreciarmos aqui, no plenário do Congresso, da Câmara e do Senado, uma anistia ampla, geral e restrita, que hoje não acontece porque
Há ameaças ao Congresso Nacional de que se nós votarmos essa matéria, ela vai ser declarada inconstitucional. Agora, Chico, como que um senador fala do impeachment de um ministro do Supremo e alega ao mesmo tempo estar vivendo uma ditadura no Brasil, né? E o pacote é da paz. E o pacote da paz. O pacote caçando a cabeça do ministro do Supremo, né, que conduz um inquérito, um processo contra o pai dele. Que paz? Isso é o famoso solta meu pai. É o solta meu pai, solta meu pai. Não passa disso. Famoso meme, né? Não passa disso, né? Embora, assim, seja o Lula que nomearia o novo ministro do Supremo, é golpe atrás de golpe. Esse pessoal não sabe propor nada, né, Elô? Não tem nenhuma ideia que não seja dentro do roteiro continuado de golpe de Estado. Essa palhaçada na Câmara e no Senado é a continuação do 8 de janeiro, como lembrou o Juliano, na imagem de ocupar as cadeiras. É a mesma coisa. Essa família está lá ainda em 2022, quando se recusa a reconhecer a vitória do Lula e seguir numa aventura de golpe. E não deixa o país em paz um momento. Vai lá, Elô. Cara, a gente não tem paz para continuar tentando melhorar a economia, tentando, pelas vias institucionais, tocar o país, né? É uma família que vai lá, tenta taxar o Brasil em 50%, uma família que não deixa a gente viver em paz. Elô. Exatamente, é sempre solapando as instituições, né? Quando não é o STF, agora é o próprio Congresso onde eles atuam. Então a ideia é sempre solapar as instituições, enfraquecê-las, atacá-las. Agora, eu me lembrei daquela conversa, aquela entrevista meio que na marra com o Bolsonaro, né? Quando ele botou a tornozeleira, que eu perguntei para ele, mas por que ele estava editando minuta golpista, não é? E ele fala, não, eram só ideias que a gente estava pensando para que se o país estava em paz da mesma maneira que está agora. Não precisa de pacote de paz nenhum, porque o país não está em convulsão, em tumulto. Eles queriam muito que a notícia da prisão do Bolsonaro provocasse uma comoção natural. Só provocou comoção entre esses líderes radicais da extrema-direita bolsonarista no Congresso Nacional. Em lugar nenhum mais. E eles não se conformam, eles não têm uma população quebrando tudo, desesperada, porque o Bolsonaro está preso. Isso não existe. O Brasil está em paz. O único problema que o Brasil enfrenta agora é esse ataque que vem dos Estados Unidos, incentivado por essa gente. Então é isso que o Brasil precisa, de tranquilidade para enfrentar, porque não vai ser fácil e não vai ser curta essa luta. Será uma luta prolongada e a gente precisa prestar atenção nela, não é nessa palhaçada que eles estão fazendo aqui. Eu vou passar a palavra para você também, Juliano, mas quero colocar duas falas aqui também dos progressistas, né, que foram ouvidos ali. Eles também fizeram uma coletiva em resposta aos bolsonaristas ali no Congresso. O deputado Pedro Campos, ele chamou essa obstrução dos trabalhos, que também foi uma resposta agora do Davi Alcolumbre no Senado, ele chamou de palhaçada sem graça nenhuma. Vamos ouvir. É muito irônico que durante o recesso eles vieram aqui para tentar trabalhar para aprovar uma moção de aplauso ao presidente Trump. Quando o recesso acaba, eles não querem mais trabalhar. Estão ali todos em cima da mesa, com venda no olho, com venda no rosto, levando a questão do povo brasileiro na palhaçada, na comédia, e a gente sabe que isso não tem graça nenhuma. Ali do lado esquerdo do Pedro Campos estava a deputada Jandira Fegali, que também conversou com a Elô Vilela e falou que não viu nada parecido com isso desde a redemocratização. Então a gente vai ver essa fala da Jandira também. Vamos lá. Eu estou aqui há 8 mandatos. Sustar o funcionamento do parlamento por um grupo, por uma força política, porque quer protestar contra a decisão do judiciário, isso não existe. Eles fazem o que a ditadura sempre fez. Suspender o parlamento, violar a Constituição, violar a democracia, não permitir o debate, não permitir as votações, como a isenção do imposto de renda, por exemplo. Eles continuam contra o povo, contra o Brasil e contra a democracia. Nós tivemos, a Elô vai lembrar disso também, porque acompanhava já Brasília, né, em 2016, né, gestão do Eduardo Cunha, um episódio em que deputadas
ocuparam a mesa depois da votação já ter acontecido, que era uma votação que estava criando duas novas comissões na Câmara, a Comissão da Mulher e a Comissão da Pessoa Idosa, e esvaziando as prerrogativas da bancada feminina, que também é instituída no regimento da Câmara. Então havia ali um conflito de interesse, mas na verdade o que estava como pano de fundo era uma sistemática gestão do Eduardo Cunha na época para perseguir a oposição, para impedir que os partidos de esquerda pudessem falar na Câmara. Eu trabalhei na Câmara nessa época, estava nessa época trabalhando na Câmara, era irrespirável, Chico Sá, ter o Eduardo Cunha como presidente. De modo que uma reação dessas, né, de deputadas subindo à mesa, ficaram ali durante meia hora e saíram. Não tem nada a ver, não se compara com o que estão fazendo. O que estão fazendo nesse momento, Elo, digamos, como disse o Chico Sá sempre aqui, é a continuidade do bloqueio das rodovias, das tentativas de incendiar ônibus, carro e causar o caos em Brasília na diplomação do Lula em dezembro do ano passado, a bomba em Brasília, o 8 de janeiro, agora as taxas do Trump contra o Brasil, ou seja, é uma tentativa ininterrupta de causar instabilidade política para que alguém peça arrego, ou o presidente Lula, ou o Xandão, ou o parlamento, alguém diga, tudo bem, eu cansei de vocês, tá aqui o que vocês querem. Tá aqui o impeachment do Xandão, tá aqui a minha renúncia, ou tá aqui... flexibilizar alguma coisinha. tá aqui alguma... É o tempo todo causando tensão, né, para tentar arrancar alguma vantagem, né, se não para viabilizar a própria vitória política que eles não tiveram nas urnas, que eles querem ter na marra, né, pelo menos algum tipo de vantagem. Né? Elô. E não vai dar certo, não adianta que não vai dar certo, não haverá retrocesso no Supremo Tribunal Federal. Os discursos da sexta-feira passada, quando eles retornaram do recesso, deixou isso muito claro, não foi apenas o ministro Alexandre de Moraes, foi também o ministro Gilmar Mendes, que é o decano, foi o presidente da corte, né, o Barroso. Então o STF não vai se dobrar a esse tipo de pressão e eu duvido que o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, se dobre a esse tipo de manobra. Também não vai se dobrar. A nota dele já deixou muito claro. Eu teria sido mais enfática nessa nota, cá entre nós. Mas, né, ele está fazendo política. Ele está dizendo, gente, sai daí, vamos conversar, a gente precisa trabalhar, o trabalho do Congresso, né, não é esse aí que vocês estão fazendo, vamos conversar aqui em casa. Ele chamou os líderes lá para casa dele. Então, vai ter uma conversa, mas eu acho que na reunião ele não vai ter esse tom tão tranquilinho que ele teve na nota, até porque esse não é o perfil do Alcolumbre. Agora, eu queria concordar contigo, Juliano, que não tem comparação. As manifestações, protestos que já foram feitos dentro do Congresso são feitos manobras de tentativa de obstrução dos trabalhos. Isso é legítimo, isso faz parte do processo político. Não é isso que eles estão fazendo. Eles estão, como disse o Lindbergh Farias muito bem, e disse que o Hugo Mota usou essa palavra também quando conversou com ele, isso é um sequestro. É o comportamento miliciano que a gente está careca de conhecer. É o sequestro das atividades. Eles não deixam os trabalhos começarem para depois tentar uma manobra de obstrução. Não, eles não deixam o debate acontecer. Eles estão sustando o trabalho do Congresso. Então é algo bem diferente. Elô, e aí na esteira de como está se movimentando a extrema-direita, é interessante a gente olhar para aquelas ausências lá da manifestação do final de semana, o Tarcísio que falou que tinha um exame, não tinha como desmarcar, em pleno domingo. Agora ele pagou pedágio, como disse o Leandro Demore hoje de manhã no N1, né? Ele fez uma manifestação ali em vídeo, se solidarizou, criticou a prisão contra o Jair Bolsonaro. Ele levou um pito do Malafaia, né? Fica feio. É demais. Levar um pito, governador do estado. O governador do estado importante, governador de São Paulo. Na sua casa, né? Na sua casa, jogando em casa. Leva um pito do Malafaia. Vendilhão do templo aí fica feio. Ele tentou dar uma resposta. Vamos ver o que ele disse depois favor. desse pito? Vamos assistir. A prisão do Bolsonaro é um absurdo. A verdade é que Bolsonaro foi julgado e condenado muito antes de tudo começar. Uma tentativa de golpe que não aconteceu, um crime que não existiu e acusações que ninguém consegue provar.
Vale a pena acabar com a democracia sob pretexto de salvá-la? Será que não está claro que estamos avançando em cima de garantias individuais? Já passou da hora das instituições tomarem iniciativas para desescalar a crise, acabarem com uma disputa que resulta em soma zero, que mostra incapacidade de resolver e mediar conflitos, que não gera outro efeito senão a perda de confiança. Hoje, cada um de nós brasileiros, de bem, que acredita na liberdade, na democracia e na justiça, está sendo punido também. Mas saibam, não vão calar esse movimento. Força, presidente. Estamos com você. É uma coisa meio poética, né, Elo? Brasileiros de bem, vale a pena... Não tem ênfase, é uma coisa meio estranha esse vídeo, né? É uma coisa, pareceu aqui uma coisa meio chat GPT, né? Mas, total, assim, pareceu uma inteligência artificial, não tá batendo a boca a boca com o gesto, né? O que diz com o olho, tal, tem alguma coisa fora de sync aí, né? Essa parada. Eu quero que a Elo comente, porque assim, eu achei já que ele disseminou um bocado de fake news aí, tá? Porque, foi julgado e condenado. Primeiro, não foi nem julgado nem condenado, tá em prisão preventiva. Portanto, reforça a narrativa de que, coitado do Bolsonaro, já está condenado, julgado e pronto. Segundo, fala que não tem provas, tem caminhões de provas. Tem provas escritas, tem provas faladas, tem provas criptografadas, tem mensagens, documentos impressos. Quer dizer, o que mais tem é prova. Quer dizer, o Tarcísio se alinha claramente ao bolsonarismo nesse momento em que ele está sendo colocado, sendo testado pela elite, pela burguesia de São Paulo, para ver se ele pode ser candidato a presidente no ano que vem. Ele se alinha ao bolsonarismo. Eu não tenho dúvida de que esse vídeo é um vídeo para prestar contas ao bolsonarismo, à paz e não sei o quê. É pau no Supremo. Questionamento ao processo judicial e alinhamento com a extrema-direita, não é isso? O Flávio Bolsonaro falou também nas entrevistas que os governadores não usaram a estratégia correta para a manifestação do domingo. Então fez outra crítica. Então é uma tentativa de reenquadrar-se dentro do bolsonarismo. Vai lá, Elo. E eu acho que esse vídeo do Tarcísio... Vamos marcar esse dia aqui para a gente ver depois se a gente tem razão. Mas eu acho que esse vídeo do Tarcísio marca o fim da possibilidade dele ser candidato a presidente em 2026. Acabou para ele. O Tarcísio precisava se descolar do Bolsonaro se quisesse ser candidato. Hoje eu ouvi de uma pessoa, sei nem como eu vou descrever isso para não entregar nada, mas vamos dizer que são setores que estavam se aglutinando em torno do Tarcísio, confiantes de que ele seria o candidato e que estão desesperados, porque já viram que não vai dar, essa candidatura já está naufragando. Tarcísio, no momento em que ele precisava se separar, se distanciar do Bolsonaro, não se distanciou. Vocês lembram daqueles editoriais do Estado de São Paulo que ainda deram uma chance a ele. Falou, pensa bem, a hora é agora, se afasta rápido que ainda dá tempo. Ele voltou e reforçou a aliança. Eu acho que ele para presidente já era, não vai ter saída agora. Também imagino que a pressão foi gigantesca, não só essa do Malafaia, uma pressão pública, uma cobrança pública que o Malafaia fez, mas as pressões que ele deve estar sofrendo nos bastidores desses setores, que pelo que eu soube hoje, estão pressionando todos os políticos que eles podem, os que têm mandato, os que talvez venham a ter mandato, para assinar esse pedido de anistia, para assinar o pedido de impeachment. Diz que o trabalho no bastidor de pressão está, assim, gigantesco, o telefone das pessoas não para o dia inteiro e é recado, e é texto, e é cobrança. Então, assim, esse é o clima que está vigente no lado de lá, naquele grupo lá que está tentando angariar, o que mostra, o que deixa muito claro que, primeiro, eles não têm uma adesão orgânica, espontânea da classe política, mesmo da direita, para esse projeto suicida deles. E o outro é que eles sabem que sem essa pressão eles não vão conseguir nada, porque não existe pressão popular em torno dessas medidas. Saiu aquela manchete da Folha, né? 61% não querem ninguém que diga que vai dar anistia a Bolsonaro. Então, sabe, passou esse bonde. É melhor eles começarem a arrumar outra pauta, porque senão a tendência deles é encolher.
Olha, eles tiveram o teste final, havia aquela expectativa de que diante da prisão de Bolsonaro haveria uma greve geral, caminhoneiro parava, o Brasil parava, trem parava, metrô parava, o Brasil ia silenciar em homenagem e solidariedade ao Bolsonaro. Recebemos não aconteceu esparadrapo na cara dos parlamentares, numa cena patética. Exatamente, não aconteceu nada. Então, há um desespero. Você sabe que... Essa operação, Elô, que você está relatando, ela é o último grito. Há um desespero, porque Espero, né? Se o roteiro do filme chega até a prisão, que é o que eles achavam que no momento da prisão haveria uma grande rebelião nacional, o que aconteceu foi só um motim da classe política que ainda tem alguma esperança em anistia, não aconteceu nada. Exatamente, essa foi a palavra que eu usei hoje de manhã. Cheguei aqui no Congresso perguntando onde é que é o motim mesmo? Sim. Que é um motim, né? Não passa disso. Agora também ouvi um comentário horroroso desse pessoal que está ali na Câmara dizendo que eles não tinham esparadrapo suficiente para botar na boca de todo mundo. Então que eles estavam revezando o pedaço de esparadrapo, meu Deus gente. do céu. Bastidor interessante aqui. Meu Deus do céu, ainda nada higiênico, meu Deus do céu. Como é que continua o programa depois de saber disso? Caramba, pelo amor de Deus, não dá mais pra gente passar essa imagem de novo, porque quem tá nos vendo... Não tinha ninguém que podia sair correndo ali para comprar o esparadrapo. Ninguém vai conseguir olhar mais nenhuma imagem depois desse comentário de Heloísa Vilela. Meu Deus do céu. Sem imaginar Desculpa, essa informação. gente, desenhando por cima do esparadrapo. Revezamento de esparadrapo. Olha, pelo amor de Deus. Desenhando uma boca por cima, né? Esse aí é a melhor coisa que fiz. Esse aí é maravilhoso, porque esse é o José Medeiros, mas não é meu primo, embora seja Medeiros. Esse sujeito é um dos sujeitos mais grosseiros, desqualificados que existe na Câmara dos Deputados. Ele é tão ridículo que ele não só colocou o esparadrapo na boca, colocou nos olhos, colocou no nariz, e sei lá que mais orifícios ele colocou o esparadrapo, porque realmente é um sujeito completamente fora da casinha. Agora, a Elô mencionou uma coisa importante, viu? Hoje, Elô, 5 de agosto, eu vou escrever um artigo inspirado em Heloísa Vilela. Já era para o Tarcísio, porque hoje, 5 de agosto, falta exatamente um ano para o registro das candidaturas à presidência da República, a governador, a senador. Então, um ano antes da sua inscrição para a candidatura a presidente, o Tarcísio enterra definitivamente a sua candidatura. Olha, porque importante. Hoje ele podia estar dizendo o seguinte, olha, vamos pacificar, pessoal, calma. No dia que os caras invadem o plenário da Câmara, o plenário do Senado, ameaçam o Brasil com taxas, exigem o impeachment de um ministro da Suprema Corte, o que o Tarcísio fala? Tô com vocês. Exatamente. Ao falar tô com vocês, Tarcísio acabou de afundar as chances de ser o candidato Juliano, de uma elite. Perfeito o seu comentário. O Tarcísio, governador do principal estado do país, pelas estatísticas de economia, com o estado atacado pelo tarifaço do Trump, não deu uma palavra sobre isso até agora, abre a boca em apoio a exatamente quem está trazendo essa taxa para o Brasil. É um dia trágico no sentido de candidatura mesmo. Elô, para a gente conseguir fechar esse esse é o estado comentário, que vai mais sofrer com esse tarifaço. Sim. É o estado que vai mais sofrer com esse tarifaço se ele for implementado da maneira como está desenhado hoje, né? Eu não sabia que a gente estava um ano do prazo para se candidatar, se inscrever para se candidatar, mas eu quero ler esse artigo, viu? Quando estiver pronto, manda que eu quero ler. Todos nós, Elô. Muito bom. Foi bem atabalhoada, né? No começo ali do tarifaço, a maneira como o Tarcísio lidou, no começo apoiou, depois tentou entrar na negociação na frente do Itamaraty, foi um atropelo de coisas. Agora, quem também pagou pedágio, não queria deixar de trazer aqui a fala dele também, foi o Kassab, né, gente? Também se pronunciou a respeito da prisão domiciliar do Bolsonaro, ele foi o secretário, né, do Tarcísio, o presidente do PSB também, o Gilberto Kassab. E aí a gente traz a fala dele, vamos colocar aqui na tela, ele diz que os exageros dos dois lados estão contaminando o Brasil. Está muito mais amena do que a fala do Tarcísio, mas está ali fazendo o aceno dele que ele precisava fazer. Ele diz o seguinte: me associo na solidariedade ao ex-presidente, lamentando a sua prisão sem entrar no mérito da questão.
É tudo que o país não precisava, esse enfrentamento, esse desgaste, essa escalada. É lamentável o que o país está vivendo. Como assim, sem entrar no mérito da questão? Não diz nada, né? Porque é o típico caçabismo, mas ao mesmo tempo está lá correndo para o Piauí, fazendo aliança com o PT para chapa ao Senado. Já está se precavendo. Vendo que a ideia do Tarcísio é uma barca furada, que a ideia do bolsonarismo é uma barca furada, está correndo já o país para fazer alianças aliadas ao Lula. Então, o Kassab é isso. Solta uma nota dessa aí que tem gosto de isopor, não diz nada, né? É pior do que chuchu, não diz nada. O que é que essa nota diz, meu Deus? E corre para fazer aliança com candidatos do PT nos estados. Eu acho, Chico... Eu acho que ela diz uma coisa muito perigosa. Ele dizer que é lamentável que tenha havido essa prisão do Bolsonaro. Ele está tentando dizer que não está de lado nenhum, se aliando com quem não respeita a democracia e não respeita a justiça brasileira. Não tem nada de lamentável essa prisão domiciliar do Bolsonaro. Ela é resultado das ações que Bolsonaro tomou ao longo dos anos dele na frente da presidência, no finalzinho, quando tentou dar um golpe, e depois, quando tentou descumprir todas as ordens da justiça. Ele não respeita as instituições, e o Kassab se colocando dessa maneira, como que, não tô nem aí, não tô nem num lugar nem no outro, está se colocando ao lado dele também e está desrespeitando todas as nossas instituições. Lamentável essa fala do Kassab hoje. Você tem razão. Dois ladismos, o suprassumo do dois ladismos, né? Fazia tempo, né? Que é isso, né? Os dois lados. Que dois lados, meu amigo? Só tem um lado, o outro lado é a República, a gente é o querendo STF. naturalizar, né? O Kassab, no caso, querendo naturalizar mais uma vez o golpe, né? Tá lamentável o país, gente. O cara fala, parece que tem petistas e bolsonaristas com foices e facões brigando na rua. Não, meu amigo, é um lado e do outro lado está a República, está o Supremo Tribunal Federal, está a Câmara dos Deputados, está o Poder Executivo. Cara, que catso que o Kassab... Bom, é brincadeira. É o Kassab. Melhor fechamento de comentário. Não, e mais, hoje eu estava ouvindo... Eu estava tentando me lembrar aqui quem foi que fez esse comentário hoje comigo. Eu eventualmente vou lembrar, vou dar o crédito, mas agora não estou lembrando. E a pessoa veio me comentar o seguinte, a extrema-direita hoje, ela tem que resolver se ela quer ser uma direita política ou se ela não quer, porque o que os bolsonaristas fazem não lhes dá o direito de participar da política. Eles pregam o fim das instituições, eles pregam solapar, né, as instituições. Então, eles que se decidam. Não, eu sou da direita e eu vou pregar a pauta da direita e vou lutar por ela dentro do Congresso. Mas o que eles estão fazendo não é isso. Eles não querem é isso, estar no jogo sem respeitar as regras do jogo. Para isso não existe lugar na política. Perfeito, Elo. É muito bom. Muito bom, Elo. Muito bom isso que você traz. Obrigada, Elo. Eu acho que não tem comentário melhor aqui pra gente se despedir de você aí, querida, que vai continuar trabalhando lá em Brasília, trazendo muito bom. Não, se decida. Quer continuar participando do jogo democrático ou vai seguir pregando esse tipo de coisa? Respeita as regras do jogo. Perfeito, Chico Sá. Obrigada, Elo. Um beijo, minha querida. Até amanhã. Tchau, Elo. Tchau, pessoal. Até amanhã. Boa noite, querida. A gente segue falando ainda das repercussões da prisão do Jair Bolsonaro. Ontem a gente trouxe aqui, assim que o Jair Bolsonaro foi para a prisão domiciliar, a Juliana Dalpiva, que estava apurando tudo o que estava acontecendo. Hoje ela traz os bastidores de como isso bateu ali no Supremo Tribunal Federal e também como é que a defesa do próprio Jair Bolsonaro pode entrar com esse pedido de habeas corpus. Como é que a defesa vai tentar, quais são os caminhos que ela vai argumentar? A Juliana Dalpiva já está aqui com a gente, vai dividir a tela aqui. Opa, aqui temos imagens do Salão Verde lá de Brasília. Agora temos a Juliana Dalpiva. Fizemos uma mágica. Ela ia correr naquela moldura ali do Congresso. Noite, Ju. Boa noite, é que eu tô aqui, mas eu tô lá, isso, né? Exatamente. Tudo nas entrelinhas. Conta pra gente, Ju. Tudo nas entrelinhas. Boa noite, Gabi, Juliano, Chico. Boa noite para nossa comunidade que acompanha a gente aqui o dia todo, né? Desde ontem, com uma audiência imensa para tentar se informar sobre tudo que está acontecendo nas últimas horas. Eu quero trazer um pouquinho do bastidor da prisão do Bolsonaro, né? Tem todo
uma discussão sobre o tanto que isso pode ter sido premeditado, né? A defesa ali, as pessoas próximas ao Bolsonaro negam de todas as maneiras que tenha sido premeditado. Inclusive, quero trazer esse bastidor da história do vídeo do Flávio, que foi postado. O que eu soube é que o Celso Vilardi ligou aos berros para o Flávio Bolsonaro para que ele apagasse o vídeo, porque eu acho que se isso foi combinado, foi muito combinado entre pai e filho. A defesa, né, os advogados, estão tentando aqui e ali atuar tecnicamente. Então, dificilmente eles iriam concordar em fazer essa cena de modo político. O tempo todo, até pela história que eles têm junto ao Supremo Tribunal Federal, e sabem que os clientes vão, né, vêm e vão, mas eles ficam e o Supremo também. Então o Celso Vilardi ligou aos berros, o Flávio apaga, mas ele sabia que ele estava violando a cautelar. Então quando ele dá aquela entrevista assim, os advogados ficaram em dúvida, então apaguei, ele está reduzindo vários graus da confusão que se deu ali nesse entorno. Agora, que eles sabiam que isso estava como possibilidade, é muito difícil de imaginar que não. Só que tudo isso também é uma armadilha, né, pro ministro Alexandre de Moraes. Eu sei que há uma comoção pública, sobretudo enfim, a gente que está acompanhando essa questão do ataque à democracia brasileira, né? Estamos esperando esse julgamento de maneira, ansiosa por parte da população brasileira, por boa parte da nossa audiência. Agora, a prisão, nesse momento, um mês antes do julgamento, em meio a toda essa confusão com os Estados Unidos, ela é colocada ao ministro Alexandre de Moraes como uma armadilha para que o debate vá para isso, para ele ser preso por causa de um post, e não pelo atentado à democracia que ele fez em 2022. Essa discussão, essa narrativa que eles querem colocar, essa situação da prisão domiciliar coloca. E essa é também a visão do que está acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro, essa é a nota que a gente subiu agora à tarde, que eu subi na coluna, o ministro Alexandre de Moraes tomou a decisão sozinho. Do ponto de vista legal, não há nenhuma questão, ele é o relator do caso, a decisão é dele, ele não precisa consultar os demais ministros, e esse tipo de decisão para prisão domiciliar em função de descumprimento de cautelar também não precisa ser submetida à turma. Não há obrigatoriedade disso, diferente do que foi ali no caso da tornozeleira. Agora, do ponto de vista político interno do Supremo Tribunal Federal, prender um ex-presidente gera questões da mais, estamos vendo, né? Toda essa pressão dos Estados Unidos para cima do Brasil. Então, há uma visão de que seria de bom tom, né, pela gravidade do que isso ia repercutir internacionalmente, não é nem só nacionalmente, que tivesse sido avisado aos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente os da turma. Então, não teve nenhum aviso após a decisão, né? Os ministros foram surpreendidos com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, e aí, obviamente, que a gente está falando aqui de 11 Supremos, então todo mundo com seus egos, vaidades, questões, né? E há um constrangimento, um desconforto, isso eu ouvi desde ontem à noite já, por parte de diferentes ministros, e aqui agora eu não estou falando do André Mendonça, do Nunes Marques, nem do ministro Fux, eu estou falando dos ministros que também estão ali atentos aos ataques à democracia e que também dividem, né, vamos dizer, o problema de julgar Jair Bolsonaro e do ataque à corte em si. Então, os ministros sentiram que a medida, né, de tomar, sobretudo de não terem sido avisados e preparados, saberem pela imprensa sobre o que estava acontecendo, né, a prisão domiciliar do Bolsonaro nesse momento, segunda-feira, 6 da tarde. E aí, esse cenário, gente, eu tenho obrigação jornalística de trazer aqui o que está acontecendo lá no bastidor, né? Este cenário de desconforto, ele é um cenário que gera discussão interna. A defesa do Bolsonaro vai preparar um habeas corpus, obviamente. Mesmo que vá perder, mesmo que não consiga a liberdade do Bolsonaro por meio da tornozeleira, voltar à situação anterior, vamos dizer assim.
Agora, o que eu sei é que essa decisão pela prisão nesse momento, e eu não estou dando a minha opinião, tá? Eu estou falando sobre a discussão que está dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu também acho que o Bolsonaro já tinha várias questões ali que poderiam ser colocadas dentro do inquérito, do processo principal. Agora, eu não sei o tanto que essa prisão domiciliar vai se manter dentro desse cenário em que os ministros estão incomodados com essa escalada de tensão em torno do país, da corte, das novas medidas que os Estados Unidos preparam. Então, aqui a gente não está mais falando sobre processo jurídico, entendeu? Eu tenho a obrigação aqui de falar que essa discussão está colocada, sei que está começando a pipocar na imprensa também, sobre uma pressão pela reconsideração da prisão domiciliar nesse momento, antes do julgamento. E aí entram outros cenários também, tá? Juliano, Gabi, Chico, que já tinha, né, uma expectativa de uma condenação do Bolsonaro pelo processo de mais de 30 anos de prisão. E aí tem essa discussão sobre a possibilidade dele ir para uma prisão domiciliar. Reconsiderar essa prisão domiciliar que foi dada ontem, em função da questão da cautelar descumprida, e de uma cautelar descumprida dentro de uma discussão ali que juridicamente tem questões, né, opiniões por aí sobre o pedido da cautelar, né, o que podia fazer, se aquilo era motivo. Se motivar essa domiciliar agora, não precipitou a discussão de prender o Bolsonaro em regime fechado depois da condenação dele. Já estava ali em discussão no bastidor a possibilidade de se manter ele em prisão domiciliar, mas sei que eu ouvi isso das minhas fontes, entre PGR e Supremo, que não se considerava efetivamente que já entrasse logo na condenação, caso ela saia, né, como se espera com mais de 30 anos, em domiciliar. Havia a expectativa de um período de regime fechado, não sei exatamente se dias, se semanas, meses, entendeu? Anos, mas não iria ser imediato. Talvez a prisão domiciliar ontem possa ter precipitado essa situação, dado ao Bolsonaro também um pouco esse argumento, sabe? E aí, agora, quando vier a condenação, talvez conseguir que ele fique realmente em prisão domiciliar. Aqui estou fazendo uma análise, tá? O que é concreto é que não é unanimidade no Supremo Tribunal Federal a opção pela prisão domiciliar do Bolsonaro em função do descumprimento da cautelar. Que a cautelar foi descumprida não há discussão, mas que isso também pode ter sido uma armadilha para virar a discussão a favor deles, e que o ministro eventualmente entrou nessa armadilha, isso está colocado como discussão desde ontem à noite. Sei que, assim, inclusive, 2 dos ministros estavam num evento público e nem esconderam como estavam incomodados em terem ficado sabendo dessa situação, assim, igual a gente, né? Tipo, recebeu ali, tem que dar a notícia em cima da hora, e aí como é que vai ser isso? Então, assim, eu diria, né, assim, eu já vi aqui várias vezes trazer as notícias que não necessariamente são aquelas que as pessoas querem ouvir, mas a gente tem a obrigação de dar, que é a cautela, sabe? Tá tudo muito aberto para as próximas semanas. Pois é, Juliana, a gente está vivendo uma coisa muito inédita, né? Porque se a gente pegar outros processos de repercussão nacional, né, Chico, lembrando aqui o Mensalão, a Lava Jato, né, outros processos assim, você tinha em geral uma dinâmica na qual os réus, pelo menos nos momentos mais críticos do processo, davam uma entrevista ou outra, mas em geral se recolhiam, mantinham muito mais discrição, né, se distanciavam dos seus grupos políticos, ou seja, não havia uma luta política aberta, né? E o que nós estamos vendo agora é algo realmente novo, onde no curso do processo você tem os atores envolvidos, os réus diretamente dobrando a aposta, atacando o poder julgador, né? E é sempre bom lembrar, a gente está falando aqui já desde sexta-feira, o Bolsonaro, e desde ontem em particular,
está em prisão domiciliar, já estava com as cautelares vigorando há algumas semanas, não é por conta do inquérito do golpe. É por conta do inquérito de obstrução de justiça sobre o Eduardo Bolsonaro. Então, na verdade, o Eduardo Bolsonaro que recebeu 2 milhões do Jair. Então, o Alexandre de Moraes disse, bom, se o Eduardo Bolsonaro recebeu 2 milhões do Jair para ficar nos Estados Unidos tentando obstruir a justiça, bom, então vamos aqui impor algumas medidas cautelares para o Bolsonaro. Ele não está em prisão por conta do golpe. Então, em tese, são inquéritos que não têm nada a ver um com o outro e não deveriam influenciar um ao outro, né? Então, a gente fica assim pensando, puxa vida, a gente sabe que tem cálculo, né? E sabe que um dos ministros pode calcular mal os seus movimentos. Vários já fizeram isso ao longo da história e pagaram um preço alto, né? No caso do Moraes, não avisar os seus pares, sobretudo da primeira turma, me parece que seria algo realmente desgastante. Agora, Chico, você acha que, de fato, a gente poderia levar essa situação para uma situação na qual misturam-se os inquéritos para, digamos, melhorar a situação do Bolsonaro? Eu acho que o Bolsonaro misturou os inquéritos na opinião pública, ao seguir nas manifestações, ao armar a continuidade da milícia digital, que é uma das causas desse endurecimento das cautelares. Eu acho que o Bolsonaro jogou na confusão para colher isso que ele está colhendo agora, que a Juliana apurou. Dividir o próprio Supremo. Eu acho que o Bolsonaro a turma inteira teve habilidade para fazer isso. É muito sofisticado. É que tem a chantagem, né, Chico? A chantagem do governo americano. Sim, então, assim, eu acho até que é o episódio da chantagem que deixa mais evidente da cartinha, entendeu? Que deixa evidente a conexão entre as coisas. Eu não diria que é dividir o Supremo. Eu diria que é desgastar o ministro Alexandre de Moraes. Perfeito, porque sim, a discussão é ele, a gente vai acabar discutindo ele aqui agora, entendeu? A decisão dele. E não aqui, há um mês do julgamento do processo do golpe, que é a questão principal, em que ele está sendo julgado por crimes gravíssimos contra o Brasil, a gente passa a discutir se ele tinha que estar em prisão domiciliar em função de descumprir a tal da cautelar por causa de um vídeo, por causa de internacionalmente essa narrativa pega. E isso não é bom para esse cenário em que já se via todos os ministros, inclusive os que nem estão no julgamento, que perderam o visto dos Estados Unidos, que estão sendo perseguidos pelo governo americano, sem nem participar do julgamento do Bolsonaro. Que estou falando, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes, né? Não tem nada a ver diretamente. Então, essa situação de ontem, ela cria um cenário para eles darem uma chorada a mais. Então, esse jogo de xadrez, ele é cada dia, cada peça, cada momento. E há uma tensão ali agora para o ministro Alexandre de Moraes. Ele deve estar sendo assim, procurado para dialogar nesses próximos dias, não só pela defesa, mas pelos demais colegas, no sentido de entender que ele vai ser cada vez mais testado. Lembra que algumas vezes a gente falou aqui, Chico, eu falei, vai entrar a fase do desespero? Sim. Ela está instalada. A fase do desespero já começou. Aliás, Total. A gente estava falando aqui do tarifaço, né, o grande agente lá e que continua usando as redes sociais é o Eduardo Bolsonaro, né, para atacar o judiciário, para atacar o Supremo, para atacar o ministro, para criar a narrativa de perseguição também. E a gente tem a fala dele nas redes sociais também, a gente ainda não vai colocar aqui na tela, mas eu tenho aqui também para ler para vocês o que ele disse, né? Que o Brasil não é mais uma democracia. Também foi uma fala que o Flávio Bolsonaro disse em entrevista ao vivo ontem na CNN. Enquanto a gente estava no ar, acho que até com a Juliana, o Flávio estava falando na CNN a respeito disso. Então, eles estão alinhados no discurso, né? Nessa tentativa aí do que ele diz, que é uma tentativa de silenciar a oposição. E aí, o Eduardo, é interessante porque a nossa equipe, a Carol Souza, pegou algumas postagens antigas do Eduardo também
para fazer uma comparação. Eu vou trazer aquele falou agora nas redes sociais. Primeiro, ele diz: o meu pai, o Jair Bolsonaro, foi preso hoje por apoiar de sua própria casa o povo brasileiro que foi às ruas para se manifestar contra os abusos do ministro Alexandre de Moraes. E porque eu e meus irmãos postamos fotos dele. Uma prisão sem crime, sem prova, sem julgamento. O parênteses aqui, a gente já fez o disclaimer. A gente não vai fazer jornalismo declaratório aqui. Mas aí ele segue dizendo: apenas abuso de poder para silenciar o líder da oposição brasileira. O Brasil não é mais uma democracia e o mundo precisa tomar nota. Agora, o curioso, e aí foi um levantamento que a nossa equipe fez, a Carol Souza, Juliana, Juliano e Chico, é que agora, com o pai em prisão domiciliar, o posicionamento é esse. Só que ele vinha há anos fazendo um discurso contra a existência de prisão domiciliar. Então a gente tem aqui duas postagens na sequência. Primeiro a gente vai ver a 2017, depois a de 2018. Ele diz assim: ladrão de galinha ir para cadeia e ladrão amigo do rei para prisão domiciliar. Leia-se mansão. É sinônimo de impunidade. Infelizmente, juízes se utilizam de brechas nas leis para favorecer alguns. É preciso revogar o Instituto da Prisão Domiciliar. No caso... Vamos cumprir, vamos revogar, papuda direto. Aí sem escala. Olha o que ele diz na sequência, Chico, no de 2018. Esse é o outro print que a gente coloca aqui na tela. Dá para levar a sério um país onde existe prisão domiciliar? O condenado é carcereiro dele mesmo, diz o Eduardo Bolsonaro. Se não conseguem nem monitorar as tornozeleiras eletrônicas, quem dirá cada preso em seu domicílio? A lei de execuções penais e CPP precisam ser revisados urgentemente. Vamos revisar também. Olha só. Além de tudo, é um burro, né? Porque realmente essa coisa do carcereiro de si mesmo, né? Isso é uma estupidez completa, né? Agora é isso, mudou de opinião certamente, porque sabe que quando chegar no Brasil, quando colocar os pés no Brasil, vai ter ordem de prisão contra ele, se não houver antes, né? Porque afinal de contas já há o inquérito de obstrução de justiça contra Eduardo Bolsonaro correndo. Agora, só para grifar aqui, que eu vou passar para a Ju também comentar, ela já falou isso, nós falamos aqui de modo cansativo, mas é importante para não deixar o jornalismo declaratório no ar. Assim. Então, o Alexandre de Moraes ele decidiu pela prisão por uma reincidência, né, depois de decisão de medida cautelar. Não é o que está dizendo aqui o Eduardo Bolsonaro, né, que, enfim, que foi para silenciar o líder da oposição, que, na verdade, foi porque ele e os irmãos postaram foto dele. Não é nada disso. Então, só para fazer aqui o disclaimer também, né, Ju? Coerência não é o forte dessa turma, né? Nem do Bolsonaro, muito menos do Eduardo, do Flávio, então nem se comenta. Então, que ele tenha um histórico de manifestações contra a prisão domiciliar e agora ele vai simplesmente seguir essa narrativa que a gente estava falando, porque é o que eles querem criar, essa narrativa de perseguição, embora frente a frente ali no interrogatório do Bolsonaro perante o ministro Alexandre de Moraes, o próprio Bolsonaro não conseguiu sustentar a narrativa de perseguição, né? O único que puxou a cartinha foi o Felipe Martins e fez lá a cena dele para arrumar os cortes dele, embora, né, o próprio Supremo tenha feito aquele zoom com várias carinhas, justamente, enfim, para dar equilíbrio para aquela imagem. Agora, o Bolsonaro nunca conseguiu sequer sustentar o discurso, né, perante o ministro e os demais ali. Ele negava algumas das situações, nem nega tudo, mas ele não consegue sustentar o discurso de perseguição. Então, em nada me surpreende, e se a gente achar mais alguns aí sobre outras questões, vou ficar menos surpresa ainda. Porque o Eduardo também, assim, é uma coisa que, conhecendo, apurando a história deles ao longo dos anos, uma coisa que ficou muito clara para mim sobre o Eduardo é que ele é muito oportunista desse discurso de extrema-direita agora. Quando eu conversei com pessoas que conheceram ele desde a adolescência, na faculdade, os relatos que eu recebi eram de que o Eduardo ria das coisas do pai, ouvia os colegas da faculdade tirarem sarro do pai dele, falando que era maluco, enfim, e o Eduardo sequer criava grandes situações em torno
do que falavam do pai dele quando ele estava na faculdade. Ele fez Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ. Então, ele nem usava desses discursos naquela época. Em determinado momento, ele entendeu que aquilo era uma carreira política da família, que já tinha os 2 irmãos com mandato, ainda faltava um deputado por São Paulo, que se perguntar para ele onde é que fica ali a Praça da Sé, provavelmente ele não deve saber, né? Duvido muito que ele conheça qualquer bairro de São Paulo com precisão. É meio o Tarcísio quando estava em campanha, né? Que confundia ali os lugares da cidade, da capital, né? Não vou nem falar do estado. Então eles arrumaram um cargo para que ele disputasse a eleição, porque já não dava, já tinha um deputado federal pelo Rio, Bolsonaro, já tinha um deputado estadual, já tinha um vereador, aqui não tinha mais vaga aqui no Rio de Janeiro. Então ele vai disputar por São Paulo. Agora, é uma enorme incoerência, né? E até entre os irmãos, nessa cena aqui, de como atuar perante esse momento complexo para a família do julgamento, o que eu escuto também são relatos de muita discussão, cisânia, briga familiar. Eles estão disputando também o protagonismo de quem é que vai ficar com a indicação do pai em relação à eleição no ano que vem, embora o próprio pai acho que não quer escolher nenhum dos 2 filhos para essa disputa. Nem a mulher, né? No fim, a grande reclamação do PL é que o Bolsonaro não deixa nem essa discussão evoluir. E, enfim, só para fechar isso, né? Para você ter a questão da eleição, vi vocês falando antes sobre o Tarcísio. Vi muita gente do PL hoje, do PL não, do entorno do Bolsonaro, celebrando o vídeo do Tarcísio, né? Ele está ali tentando recuperar um pouco do prestígio entre os bolsonaristas que ele perdeu nas semanas aí em que ele foi e voltou com essa situação do tarifaço, porque, né, enfim, e uma hora tem que defender. Uma hora tem que defender para ficar com o Bolsonaro, na outra hora tem que lembrar que isso é um grande problema para o Brasil, inclusive para São Paulo, e aí vai ficar ruim com São Paulo, aí como é que vai sustentar? Então, hoje ele tentou se reaproximar em termos de discurso, eu ouvi elogios a posição do Tarcísio perante o núcleo do Bolsonaro, o núcleo mais próximo do Bolsonaro. Esse pé em cada canoa aí do Tarcísio pode custar muito caro para ele, mas a gente vai continuar acompanhando. Ju, bom ter você aqui com a gente hoje, trazendo todos esses bastidores. Valeu, querida, a gente se vê em breve. Bom trabalho por aí. Beijo, Gabi, beijo, Chico, beijo, Juliano, beijo para nossa comunidade. Boa noite, querida. A gente Obrigado. continua acompanhando também a coluna da Juliana Dalpiva lá no nosso site. Essa ótima informação, né? Porque quanto mais o bolsonarismo estiver feliz com o Tarcísio, mais longe ele estará dos partidos do Centrão e, portanto, mais inviável eleitoralmente ele vai estar. Porque ele está achando que esses vídeos dele estão indo só para... Se os vídeos fossem veiculados apenas no bolsonarismo, era ótimo para ele, porque ele mandava outro vídeo para a Fiesp, para a Turma do Dinheiro em São Paulo, mas é o mesmo vídeo para todas as audiências. Exatamente. Agora, uma informação aqui, a gente estava falando sobre o posicionamento do Davi Alcolumbre agora há pouco, sobre toda essa pataquada que está acontecendo lá no Congresso Nacional. O Hugo Motta enviou uma mensagem para os líderes cancelando a sessão deliberativa extraordinária convocada para hoje. Isso significa a sessão de retorno do ano legislativo, Juliano. Qual que é o peso desse cancelamento, né? Num contexto como esse, a gente falando sobre a ausência do posicionamento do Hugo Motta no momento que ele mais precisava estar presente, né? O presidente da casa. Mostra fraqueza, né, Gabi? Porque, na verdade, era o que o bolsonarismo queria. Criar uma confusão para não ter o retorno. Veja, nós não estamos falando de uma sessão depois de um feriado, uma sessão normal. Nós estamos falando da sessão de retorno pós-recesso parlamentar. Daqui para frente, a Câmara funciona até dezembro. Daquele jeito que ela funciona, mas funciona até dezembro. Então nós estamos falando aqui de que o bolsonarismo pode cantar vitórias no dia de hoje ao afirmar que impediu o retorno dos trabalhos legislativos no Brasil. O Hugo Motta fez também um tweet, Gabi, dizendo o seguinte, não é mais tweet, né? Quer que seja aí, um X. Acompanhe a situação em Brasília desde as primeiras horas do dia de hoje, inclusive o que vem acontecendo agora à tarde no plenário da Câmara. Determinei o encerramento da sessão do dia de hoje.
E amanhã chamarei reunião de líderes para tratar da pauta, que sempre será definida com base no diálogo e no respeito institucional. O parlamento deve ser a ponte para o entendimento. Não tem crítica ao fato de terem inviabilizado a sessão de hoje, não tem crítica ao vice-presidente que disse que se ele se ausentar da Câmara vai botar para votar anistia, não teve crítica... Tem uma menção a nada, né? Nada. Ele simplesmente aceita o que aconteceu. Tíbia, covarde, né? Recuada. Não, essa gestão do Hugo Mota, ela é tenebrosa, né? Ela é um desastre. Ela não tem uma palavra forte na hora que é necessária. Ela é... Que gestão fraca, né? Eu ia tentar lembrar agora, compará-la à do Severino Cavalcante. A gestão do Severino Cavalcante, mas santo Severino Cavalcante. Que era aquela corrupção de varejo. Só roubava do... aquela corrupção de varejo, uma coisinha outra, tinha uns ares meio de sucupira. Mas é nada diante dessa tibieza, posso usar a palavra tibieza, do Hugo Mota, né? Cara, que coisa fraca. Nem parece que é do sertão da Paraíba, povo tão forte e aguerrido, poxa. Exatamente. E cancelou. Cancelada a sessão, portanto os bolsonaristas vão ficar lá vão dormir lá daqui a pouco, eu não sei o que eles vão fazer. Trocando esparadrapo. Vão trocando esparadrapo a noite inteira, Da boca de um pro olho do outro, aí vai noite adentro. Acabou o esparadrapo em Brasília, gente. Atenção, drogarias de Brasília. Aumentem o preço do esparadrapo, porque o preço... Corre alguém, leva esparadrapo para esse povo, né? Para não deixar essa sujeira acontecer noite adentro. É demais. Precisamos trocar esparadrapos e precisamos conversar, Chico. Hoje tem Precisamos Conversar às 7 horas da noite, ou seja, logo depois do CL Notícias segunda edição, você acompanha hoje a suspensão do processo contra Márcio Smelling por assédio na justiça, também essa tentativa brutal de feminicídio que a gente acompanhou, mais de 60 socos que foram desferidos pelo Igor Cabral, numa mulher dentro de um elevador, a Juliana. Esse caso, enfim, não tem nem como a gente comentar, né? Não é uma agressão, é uma tentativa de assassinato mesmo, uma tentativa de feminicídio. Então, muito importante a gente trazer essa pauta aqui na discussão do Precisamos Conversar, e também a gente vai falar sobre o novo filme da Ana Muilaer, a melhor mãe do mundo, uma excelente diretora, cineasta. Fundamental a gente acompanhar aqui. Daqui a pouquinho, com Juliana Baroni, Açucena, Márcia Tiburi e Sara Zara também, encontro marcado com elas. Que maravilha! Vamos seguir aqui falando... A gente estava falando sobre mulheres que a gente quer ouvir. Débora Maganha está aqui hoje, hein? Economista. A gente estava falando de tarifaço. Vamos ouvir. Quem entende para falar a respeito disso, Débora, pode se dirigir aqui à nossa mesa redonda, querida. Por favor. Seja muito bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente. Acho que a Débora fazia tempo aqui que não sentava nessa mesa redonda, hein? Não me lembro a última vez que isso aconteceu. Olha, eu adorei. na mesa eu nunca sentei. Eu entrava de casa lá nos primórdios. Boa noite, Chico. Muito Gabi, bom. Juliana. Bom ter Boa você noite, aqui com a gente, querida. porque a Débora Que bom. normalmente está de manhã, então a gente está mais acostumado a ver a Débora no N1, no Em Detalhes também, mas aqui no N2 é um luxo. Luxo receber total. você. A gente vai falar sobre o tarifaço, porque oficialmente começa a valer amanhã o tarifaço, né? Então, o governo brasileiro continua disposto a negociar. A gente já falou aqui sobre o próprio pronunciamento do Trump depois que foi ali, vamos dizer, ele foi abordado pelos jornalistas. Uma jornalista brasileira da Globo News, a Raquel Carrenbuck, perguntou para ele: e aí, quando é que o senhor vai atender o presidente Lula? Ele disse: eu estou disposto a conversar com ele quando ele quiser. Só que hoje, o presidente Lula disse que vai ligar para o Donald Trump, na verdade, com a intenção de falar da COP30. Lembrando que os Estados Unidos não devem comparecer. Vamos ouvir essa fala do presidente Lula e a gente volta a conversar sobre esse assunto? Eu não vou ligar para o Trump para conversar nada, porque ele não quer falar. Mas pode ficar certo, Marina. Eu vou ligar para o Trump para convidá-lo para vir para a COP, porque eu quero saber o que ele pensa da questão climática. Vou ter a gentileza de ligar. Aí, a gentileza de ligar não vai acontecer, então, diz o presidente Lula para o Donald Trump. Só que o Brasil já enviou delegação, o Itamaraty tem tentado conversar com o governo dos Estados Unidos, enfim, diversas, consecutivas vezes. Agora, parece que a gente vai realmente ver na prática como é que vai se dar, mas a gente já teve, né, a divulgação
da Casa Branca, de todos os detalhes do tarifaço, até das revogações, né? Quase 700 também. Exatamente, e justamente esse ponto, né, das revogações, ele está muito em voga, porque não só a gente tem ali, né, o tarifaço de 50%, como tem todas essas exceções que foram abertas, como por exemplo da laranja e de outros itens ligados à aviação civil. Então isso já mostrou uma perda de poder do tarifaço. Só que lá nos Estados Unidos, ao mesmo tempo, restaurantes, bares, o setor alimentício de uma forma geral está pressionando Donald Trump para que ele abra mais exceções. Inclua carnes, inclua o café, porque isso vai ficar muito caro. A expectativa é que encareça ali $2.000 a tonelada da carne. Isso vai deixar impraticável a exportação lá para os Estados Unidos. Só que quando você começa a abrir muita exceção, já 43% das nossas exportações já estão ali isentas desse tarifaço a mais, né? Se você começa a abrir muita exceção, o tarifaço vai perdendo força. E cada vez ele está sendo colocado mais contra a parede, principalmente com esses itens alimentícios. A gente já tem uma inflação global de alimentos muito complicada por questões logísticas, por questões até de oferta mesmo. Você colocar uma tarifa, né, sobretaxar 50% um item como o café, que sofreu tanto nesses últimos tempos, vai ficar muito caro para o consumidor estadunidense lá na ponta. Então, está tendo uma pressão para que ele abra essas exceções. Só que aí vai virar um tarifaço para inglês ver. Se ele começar a colocar café, carne, já colocou a laranja, já colocou o item de aviação civil, vai começar a perder força. Então, ele está resistindo, mas a pressão lá está muito grande. E tem toda uma expectativa que ele converse, né, isso até agitou bastante o dia ontem, que ele converse com o Lula ou que o Haddad converse com o Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro por lá. Mas nada definido ainda em relação a essa conversa, mas tem toda essa pressão para a isenção dos itens alimentícios. Eu vou passar para vocês também, meninos. Eu queria só trazer aqui o posicionamento do vice-secretário de Estado do governo Donald Trump, que é o Christopher Landau. Ele falou que o Jair Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar só por criticar o Alexandre de Moraes. Então vamos trazer o que ele publicou no X, né, na rede social. Aqui, para você que está me acompanhando, olhando aqui na tela, mas também vou ler um trecho aqui dessa fala. Ele diz que um dos desafios de ser um funcionário público é que as suas ações estão sujeitas a críticas. E isso faz parte do contexto e você tem que esperar por isso. Aparentemente, ninguém contou isso ao Moraes, do STF, que hoje colocou o ex-presidente Bolsonaro em prisão domiciliar e o privou, melhor dizendo, do acesso a um celular. Seu suposto crime, aparentemente, criticar o ministro Moraes, o que o ministro agora convenientemente caracteriza como uma obstrução da justiça. Os impulsos orwellianos desenfreados do ministro estão arrastando a sua corte e seu país para o território desconhecido de uma ditadura judicial. Só reforçar aqui, mais uma vez, porque não fazemos jornalismo declaratório no ICL. Então, o ministro decidiu pela prisão domiciliar por uma reincidência num descumprimento de medida cautelar que o Bolsonaro anda fazendo já há muito tempo. Na verdade, se não fosse um ex-presidente, já era para estar preso muito antes, levando em consideração tudo que vem fazendo, chamou o Alexandre de Moraes de canalha lá desde o 7 de setembro de 2021. Então, só para começo de conversa. Boa, Gabi. E aqui, o orwelliano, ele está falando do George Orwell, né? Está fazendo o George Orwell, no caso, que faz uma crítica muito séria ao autoritarismo. Não faz o menor sentido esse paralelo, mas ele recorre a ele para querer fazer uma suposta crítica, né, Chico? Não, ele não conhece o patrão dele, o Trump, que aí sim bate com 1984. Porco Napoleão, né? Com respeito aos porcos, mas sim, é aquela coisa realmente sujeito abjeto, né? Inteiro. Agora, com essa. Voltando às tarifas, eu acho. Tá tão louco porque o Trump conseguiu reabrir o caso europeu. Estava fechado com a União Europeia, os 20%, agora ele já está falando em 35%. E mais 600 bi de investimento da Europa nos Estados Unidos. Senão não fecha nos 20 que tinha combinado. Então, brigou com a Suíça também. A presidente da Suíça, inocentemente, inventou de ligar para o Trump. Estava acertado que acho que a taxação lá era 15, 19. Ligou, o Trump botou para 39, 40. Então, é esse cara que ele vai criar confusão no mundo até o final do mandato.
E é justamente isso, Chico, porque ele fala uma coisa, depois ele desfala, ele diz, depois ele diz, e aí isso vira uma grande incerteza. Hoje ele falou, agora há pouco, ele estava até em entrevista hoje de manhã na CNBC, e agora há pouco ele falou que ele vai taxar em 100% quem comprar petróleo russo. Então, assim, ele vai de formas arbitrárias colocando essas tarifas, porque a questão é geopolítica e ele quer cercar todo mundo como ele consegue para tentar manter o poder hegemônico ali. Mas ele está colocando tarifas de forma arbitrária, tarifas comerciais, por questões políticas. Aqui no Brasil isso fica muito evidente. Então agora com a Índia ele está comprando nova briga e a gente sabe que também tem o alvo dos BRICS. Então... Faz uma semana que ele girou uma parte do seu arsenal, não literalmente, claro, o seu arsenal de pressão tarifária para a Índia, né? Isso tá rolando. Agora, Débora, você acha que a gente pode ter, primeiro com a prisão do Bolsonaro, uma obstrução desse diálogo? Porque a gente sabe que tem diálogo em curso, quer dizer, o Lula e o Trump não estão se falando, mas há conversas entre outras autoridades, né, de segundo, terceiro escalão que estão em curso. Você acha que a prisão do Bolsonaro pode obstruir essas negociações que já estão em curso? Primeira pergunta. E a segunda, que eu sei que você já respondeu no N1, porque eu já vi, se mantiverem as tarifas sobre esses produtos que estão colocados no momento, por exemplo, carne, café, frutas, se isso vai impactar no mercado interno aqui positivamente para a redução da inflação de alimentos. Aliás, desculpa, Débora, responde na sequência, quero fazer um comentário aqui também que o Eduardo Moreira mandou pra gente, pescou aqui a nossa conversa, muito bom, vai lá. Mas vamos lá, a primeira pergunta, né, dessa obstrução, esse medo existiu ontem à noite, quando houve a prisão, né, quando a prisão domiciliar foi decretada, tinha todo um receio, tinha toda uma cautela de que isso ia obstruir mesmo as negociações, até por conta mais dos tweets do que da prisão, porque para grande parte das pessoas o Bolsonaro está meio carta fora do baralho. Então o que estava mexendo era justamente essa repercussão do Twitter, desses tweets institucionais falando do Alexandre de Moraes. Então isso causou muito receio. Só que hoje, quando o Donald Trump foi para a CNBC, ele acabou atacando todo mundo. Ele atacou a Índia, ele atacou o Fed, ele atacou o Jeremy Powell, a diretora que saiu, ele atacou a União Europeia, ele falou de todo mundo, mas em nenhum momento ele falou do Brasil e nem do Bolsonaro. Então isso acabou acalmando um pouco os ânimos de que talvez isso esteja meio fora do radar. Então, parece que nesse primeiro momento, ele está realmente como um sujeito aí que eu conheci na vida e não citou ele na CNBC. Agora, em relação à inflação de alimentos, a gente tem alguns pontos que podem até aliviar no curto prazo. Então, carnes, por exemplo, se a gente não conseguir exportar porque está ficando inviável pelo preço, isso pode diminuir um pouco o preço aqui no curto prazo, porque vai ter mais oferta interna. Só que também há uma tentativa, uma expectativa de que isso ajuste e comece a ter menos abates. Por mais que isso custe, por mais que isso tenha ali, né, um custo para quem tem os bovinos, a expectativa é que isso vá se ajustando no médio e longo prazo e diminua os abates. E aí a carne voltaria para um preço mais alto. Em relação à tilápia, que é outro ponto ali que a gente exporta muito, esse sim teria uma queda um pouco mais brusca no preço aqui, porque teria mais oferta interna. O café a gente exporta para outros lugares e tem muita gente de olho no café brasileiro, até porque a gente tem muito gargalo de oferta. Então eu acho que o café ele vai ter um destino, e infelizmente, né, a gente como grande produtor devia ter acesso a isso, mas não é o que acontece. Acaba indo aí para outros países. A China já está de olho no nosso café e a expectativa é que os Estados Unidos continuem importando mesmo com o preço mais alto. Chico, você adora tilápia, vai ficar feliz com esse... sempre bom, né? Excelente, Débora, trazendo aqui tintim por tintim para a gente. Agora há pouco a gente trouxe aquela fala do Christopher Landau, vice-secretário de Estado, falando dos impulsos orwellianos do Alexandre de Moraes, né? Quase poético que ele usou. E o Eduardo Moreira resgatou aqui uma reportagem muito boa das proibições de livros nos Estados Unidos, mostrando censura velada, refletindo logo depois da eleição do Donald Trump. Aí a resposta, né? A gente traz aqui, então, em novembro de 2024, tem um trecho ali falando dos livros que estão sendo censurados, né? Aí aparece ali, George Orwell teve o clássico 1984 banido em uma dezena de distritos escolares em Iowa e na Flórida também. A Revolução dos Bichos foi banido em 2.
Ou seja, a gente tem outros autores aqui também, Stephen King, mas é interessante, né? O Eduardo até comenta que os... É a melhor resposta para ele, né? Foram criticados, né? Quando isso aconteceu na proibição dos livros. Interessante, né? Ele usa o autor dele, ele proibiu lá. O país dele proibiu. Conveniente, eu diria. Muito bem, achei providencial trazer esse print aqui dessa reportagem aqui na nossa tela. Agora... Também teremos estreia hoje, hein? Não é por acaso que a Débora está aqui. Ela não está aqui. Sim, bela estreia. Sabia que não era coincidência. Não é coincidência, Juliana. Aqui ninguém dá ponto sem nó. Ninguém dá ponto sem nó. A Débora está aqui entre nós porque ela passou, junto com a nossa equipe, um tempo muito debruçada para apresentar um documentário com dados, levantamentos inéditos, né, Débora? Que vai estrear hoje, depois do N2, depois do Precisamos Conversar, então... 8 horas da noite a gente vai ter a estreia de Quanto Custam os Ricos no Brasil. A Carla Bene e o Eduardo Moreira já devem estar ali fora se organizando, porque daqui a pouquinho a gente vai ter o debate também, além da exibição do documentário, não é isso? Parabéns, aliás, para vocês pelo trabalho. Obrigada. Eu acho que vai ser um documentário bem legal, sempre que a linguagem dele está muito diferente do que vocês estão acostumados a ver. A gente tentou simplificar, deixar a coisa bem acessível, dinâmica, rápida ali, uma forma diferente mesmo de contar uma história que, né, antes do Trump entrar, era o que estava rolando, né, que é justamente esse custo dos ricos, que ninguém fala, ninguém quer mexer nesses privilégios e sempre jogando a conta para o lado mais fraco, para o lado do trabalhador, para o lado do pobre, do benefício social, da educação, da saúde. Então a gente vai contar um pouco como isso funciona, quem são eles, quem somos nós, para ninguém também ficar achando que é rico, que não é. Aliás, vai ter exibição do documentário para assistir coletivamente, não é isso? Você avisou ontem. Coletivamente, tem alguns grupos que estão se organizando. Hoje em Santo André, o mandato do vereador Ricardo Alvarez está fazendo uma exibição coletiva. Já fez isso também no Eduardo Vai para Cuba. Tem uma turminha aí que acompanha a nossa produção audiovisual aqui com dedicação. Importante. E que bacana nesse momento, né? Porque, claro, agora com a coisa do Trump, o debate ele foi muito atravessado por isso. Mas a discussão que se instalou no Brasil sobre a reforma do imposto de renda, taxação de fortunas, quer dizer, se abriu um debate numa escala que eu diria inédita, né? Porque em outros momentos que se debateu reforma tributária, nunca se foi tão longe no debate sobre a concentração de renda no Brasil como a gente estava vivendo agora, 2 meses atrás, talvez menos, 1 mês atrás, né? Então, que oportuno ter esse documentário nesse momento em que esse tema vai voltar. E quando a reforma do imposto de renda for votada, quando esses imbecis saírem do plenário da Câmara e for votado a reforma do imposto de renda, vai se debater quem paga a conta, vai se debater de onde sai o dinheiro. Claro. Juliano, que eles estão ali ocupando, porque eles não querem debater o que é de interesse dos brasileiros, né? Que é retirar o privilégio desse 1% mais rico. Então, isso também é importante que seja... O próprio CL bateu muito nessa campanha do 99%. Exato. Estava toda essa história de justiça tributária, né? Tudo nesse debate. É importantíssimo, porque é um país que sempre faz conta quando é gasto com a pobreza, né? Todo dia tem no jornal a conta do Bolsa Família, a conta do BPC, mas ninguém fez essa conta de quanto custam os ricos. Esse é o valor do documentário. A gente falou aqui, encampou no ICL essa campanha dos 99%, a gente vai explicar quem é esse 1% mais rico, né? Como é que eles custam tão caro para os cofres públicos? A gente tem um trecho também, acho que mais do que a Débora contar como é que foi essa produção nos bastidores e tal, acho que vale a pena a gente trazer um trechinho, porque dá um pouquinho do sabor do que a gente vai provar a partir das 8 horas da noite. Vamos assistir. Quando o governo propõe políticas públicas que ponham um pouquinho em risco os privilégios astronômicos dos ricos, eles logo se fazem de vítima. O anúncio da ampliação da faixa de isenção parece atender um velho fetiche brasileiro. Redistribuir recursos não pela criação de riqueza, mas pela renúncia a uma parte dela. A desigualdade é tanta que acima dos ricos existe ainda uma categoria dos super ricos. O primeiro buchicho que deixou o Congresso eriçado foi a proposta de isenção de imposto para pessoas com renda até R$5.000.
E reparem o tom de vítima que eles usam. O empresário brasileiro, que já lida com uma das maiores cargas tributárias do mundo, pode estar prestes a enfrentar mais um golpe no seu caixa. Vou corrigir essa frase. Os grandes empresários brasileiros, que nunca pagaram impostos sobre lucros, podem estar prestes a devolver um trocado para um país que sempre lhes concedeu isenção tributária. Então, a única maneira de você tributar essas pessoas é você tributar sobre a renda ou sobre o patrimônio. E aí, a gente olha para o Brasil. O Brasil é um dos países do mundo que menos paga imposto sobre renda e chega ao cúmulo de alguns tipos de impostos, como, por exemplo, o imposto sobre dividendos, ser zero no Brasil. Nossa, é bem didático. Muito bom. Tem um momento que a Débora ela faz quase uma tradução, né? Do que está sendo. Aliás, acho que só tem o Brasil, a Letônia, não sei mais quem, que é zero de dividendo. Estônia, acho que é, né? Estônia, né? Algo assim. Algo lá perto da terra do Papai Noel. Do lado da Letônia. Presentão, né? Lá perto da terra do Papai Noel. Total. E aqui também, né? Do Papai Noel tropical. Meu Deus. É inacreditável, né? Vale muito a pena ser empresário aqui no Brasil. E, bom, empresário, eu tô falando das grandes empresas, né? Claro, não tô falando do microempresário, gente, calma aí. Sim, não é do dono da padaria, do cara do armarinho, da confecção aí no Brás, aqui em São Paulo, Temos não é isso. Temos uma notícia para vocês não são super ricos, né? Não são mesmo. Então, não adianta defender a categoria dos super ricos achando que é uma defesa coletiva. Não, vocês não fazem parte dessa casta. Esse é o maior chá de revelação que as pessoas precisam, porque quando a gente fala do Brasil, a gente está falando de 1% ali no topo. 1% ainda tem muita desigualdade. Claro. A gente está falando do 0,1% dentro desse 1%. Ainda tem uma classe ali que está no mezanino, a gente explica isso no documentário, mas é um mezanino ali que nunca vai chegar no topo. Nem que se, nossa, não existe. Então, assim, precisa entender, eu acho que a gente tem muitos estudos, a IPEA, que coloca ali faixa de renda, então a pessoa fica, sou rica, tô ali no 1%, tô 99%, ganha menos que eu. Mas se você é assalariado e não vai conseguir manter seu padrão de vida, sinto informar, não é com você que a gente está falando. Se você está no 1%, ainda tem muita desigualdade. Então, a gente explica isso tintim por tintim. Muito bom, Débora. E com um roteiro seu também, do Antônio Fari, que, assim, é gente muito fina que está fazendo esse trabalho aqui. E um trabalho que a Débora ficou debruçada ali nos dados para fazer levantamentos, né? Se você quiser contar aqui um pouquinho do bastidor de como foi preparar esse trabalho para o que a gente vai ver agora. Aliás, a edição também tá coisa muito maravilhosa, né? Pelo que a gente viu aqui, acompanhou nessa pitada que está no nosso trailer. A ideia é essa, porque é um conteúdo denso, né? É um assunto que normalmente as pessoas ficam ali, não quero muito me envolver, mas diz respeito a todo mundo. Então, precisamos conversar sobre a desigualdade tributária e a desigualdade do Brasil. A gente precisa falar sobre isso de uma forma acessível e didática. Então, essa parte da animação, essa parte da edição, ela vem para tentar trazer esse tom mais leve para um assunto que normalmente as pessoas deixam para lá. E os bastidores, assim, né? Aquela coisa, porque foi uma loucura. A gente pegando dado ali, debruçado nisso realmente por um tempo. Eu e o Fari, um beijo pro Fari aí, que acho que se dependesse da gente, esse documentário ia virar uma sandice, mas a gente conseguiu segurar um pouco ali. Porque isso é muito dado e a gente estava o tempo todo tentando trazer referência, tentando trazer outros aspectos para deixar isso mais didático possível. Porque dado de IPEA, dado de documentos por aí, eles vêm às vezes brutos, então precisa de um trabalho, né? E a gente precisa traduzir isso depois para as pessoas. E esse é o trabalho que a gente teve e espero que vocês gostem do resultado final. Excelente, então a gente acompanha às 8 horas da noite e vou lembrar vocês que vocês têm que se inscrever, que aí vocês recebem o alerta de que está começando tanto a exibição do documentário, quanto também a conversa que a Débora vai ter junto com a Carla Bene, economista, que vem aqui convidada, e Eduardo Moreira também, ou seja, 3 cabeças que entendem muito desse assunto para trazer aqui tintim por tintim para a gente. Então, vai lá em sl.com.br/estreia. E acabou de sair uma notícia aqui, que aproveitando que Débora Maganha está aqui junto com a gente, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que está acreditando na exclusão de itens como carne e café do aumento das tarifas
que foram anunciadas, né, essas tarifas pelos Estados Unidos contra os produtos brasileiros. Então, um pouco falando da negociação que o governo tem feito um pouquinho antes da gente entrar no ar aqui no ICL Notícias segunda edição, o vice-presidente Geraldo Alckmin também está atuando muito ali, atuando nessas negociações também. E ela disse, eu tenho conversado com alguns empresários e por uma questão lógica da lei da oferta e da procura, uma coisa que é cara para o paladar deles é carne e café. O resto, eles se reposicionam. Até outro dia eu ouvia também Débora Gustavo Podi, que é professor de Relações Internacionais, falando que essa safra do café já está comprada até o final do ano, né? Então, as próximas 2 safras, se eu não me engano, já estão garantidas, então o aumento de preço não deve variar. E agora a gente tem mais essa informação. Parece colocar o Trump ali também na parede, né? Os setores lá dos Estados Unidos também devem ter aberto um pouco essa cabeça para essa negociação. Vamos ver se isso continua, porque aí realmente vai ficar tudo quase contemplado na isenção e a tarifa de 50% vai ficar para pequenas exportações. Corroborando aqui com o que a gente vem falando sobre o tarifaço. Tarifake. Aliás, a tarifinha, alguns disseram, né? Mas a gente tem... Tarifraca, tem várias. Né? Tem várias. A gente trouxe agora há pouco a fala do presidente Lula a respeito do Donald Trump, né, de que não vai ligar para ele, mas ele fez uma crítica muito contundente, assim, soltou várias hoje ao longo do dia, falou que os Estados Unidos precisavam conhecer o PIX, enfim. O presidente Lula comentou também essa interferência dos Estados Unidos na soberania brasileira. Eu acho que vale a pena a gente trazer a fala aqui do presidente Lula, criticando o tarifaço e tal, para a gente entender como é que está a tônica, enquanto os ministros continuam atuando nas negociações, o que disse o presidente Lula sobre o tarifaço. Vamos assistir. Não há precedente nos mais de 200 anos de relações bilaterais de uma ação arbitrária como esta que sofremos. Nossa democracia está sendo questionada. Nossa soberania está sendo atacada. Nossa economia está sendo agredida. Este é um desafio que nós não pedimos e que nós não desejamos. Em nenhum tarifaço aplicada a outros países, houve tentativa de ingerência sobre a independência dos poderes do país. Essa interferência em temas internos contou com o auxílio de verdadeiros traidores da pátria, que arquitetaram e defenderam publicamente ações contra o Brasil lá nos Estados Unidos. Forte, hein? Mais uma vez. Aliás, essa fala do presidente Lula foi toda ela muito energizada, digamos assim. Ele estava animado no dia de hoje. Estava mesmo. Não falou da prisão do Bolsonaro, né? Foi perguntado. Falou, não vou falar de certos sujeitos que tentaram dar um golpe, cidadãos que tentaram dar um golpe no Brasil, mas vou falar do futuro, e aí respondeu adequadamente. Porque assim que acontece a prisão preventiva do Bolsonaro, na esteira disso vem muita gente falando, olha, a possibilidade de ter uma nova sanção, né, enfim, de o Trump querer responder a isso existe. Então o presidente Lula foi lá e também respondeu a isso nesse evento que a gente acompanhou agora. Agora a gente vai de Precisamos Conversar. Opa, precisamos conversar, sempre. Juliano Medeiros, temos muitos assuntos bem pertinentes no Precisamos também. Essa tentativa de feminicídio, enfim, vários assuntos que a gente traz a partir de agora no comando da Juliana Baroni. Que maravilha, vamos acompanhar, por favor. Então vamos nessa. E Débora, 8 horas da noite você vai estar aqui para trazer esse documentário novo pra gente, que está saindo direto aqui do forno do ICL, nesse novo patamar, nesse novo capítulo que a gente vai trazendo. E na sequência também você acompanha o debate Débora Maganha, Carla Bene e também Eduardo Moreira. Boa noite para todo mundo, pessoal. Boa noite, até amanhã. Para celebrar o sucesso da nossa campanha Somos 99% e concluir essa série de encontros do ICL Eterno, a gente vai lançar no dia 5 de agosto o documentário Quanto Custam os Ricos no Brasil. E aí vocês vão entender de uma maneira super fácil e até divertida, porque está muito bem feito o documentário. Essa história de que o rico paga menos imposto, o pobre paga mais imposto, de onde o dinheiro sai, para onde o dinheiro vai, quais são as injustiças nessa história e por que são injustiças.
Tudo isso, dia 5 de agosto, às 8 horas da noite, tá bom? Um abração e até 5 de agosto. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. O mar do conhecimento, o conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você. Livros à mancheia. Livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros à mancheia.